Olá pessoal, meu nome é Vitor Souza, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e eu não sei editar vídeos. A aula de hoje é sobre Linked Data, dados interligados, e é uma aula que vai passar pela introdução e princípios desse assunto, de Linked Data, e essa videoaula faz parte de uma série de aulas do curso de Desenvolvimento Web e Web Semântica da Universidade Federal do Espírito Santo, e nós já falamos bastante sobre desenvolvimento web na playlist da qual essa aula faz parte. E agora a gente começa um novo assunto e a gente vai ter algumas aulas falando sobre diversos aspectos que abrangem esse conceito de linked data e o conceito mais amplo de web semântica abrange, né? Então, as primeiras aulas sobre esse assunto, elas vão seguir este livro, que é o livro Linked Data, Evolving the Web into a Global Data Space, de Tom Heath e Christian Beiser. Então, esse livro ele é dividido nesses 6 capítulos, né? Uma introdução, princípios dos dados interligados, a web de dados, considerações de design para dados interligados, receitas para publicar dados interligados e depois consumindo dados interligados. Ele está disponível nesse endereço aqui, linkeddatabook.com, em HTML, e também pode ser, imagino que possa ser ainda adquirido aí nas livrarias. Não sei se houve tradução para português, mas a gente vai usar esse livro por ter um apanhado bastante amplo com relação ao assunto, que dá uma introdução boa, apesar dele ser um livro já também um pouco antigo, e aí a gente vai fazer algumas atualizações onde for possível, mas dá para introduzir bem o tema e a gente prossegue depois com outras coisas mais recentes e de outros assuntos que não são cobertos no livro, com mais detalhes, como, por exemplo, a linguagem de ontologias da web, da OWL, da Web Ontology Language, que é uma linguagem utilizada para representar esses dados interligados, mais comumente utilizada. E a gente vai deixar esses assuntos para depois que a gente passar por essa introdução, que vai ser focada no conteúdo desse livro. Então, a aula de hoje vai passar pelas 3 primeiras partes, uma introdução muito rápida, falar dos princípios dos dados interligados e a web de dados. Então, assim, a motivação para essa coisa dos dados interligados é uma inundação de dados, que vem acontecendo já há muitos anos, Então, novos dados, eles são publicados a cada dia, uma quantidade impressionante de dados são publicados a cada dia na internet, e estão disponíveis para serem vistos e analisados, só que isso demanda um esforço muito grande, consumir esses dados pode ser trazer bastante benefício para as empresas e para as pessoas, Então, para citar algumas coisas que já foram feitas em cima dessa disponibilidade, dessa grande disponibilidade de dados, Por exemplo, a Amazon, e isso foi repetido por várias lojas, e as grandes lojas de comércio eletrônico do Brasil, de comércio eletrônico do Brasil também já fizeram esse movimento, criar um ecossistema de afiliados, Se você vai comprar uma coisa numa grande loja de comércio eletrônico, e aí quando você vai finalizar a compra, ele diz, esse item é vendido por outra loja, Então, ela criou esse ecossistema de afiliados a partir do momento que os dados do próprio grande loja, da própria grande loja como a Amazon, são disponibilizados para que esses terceiros, geralmente por meio de APIs, a gente vai falar das APIs daqui a pouco, são disponibilizados para esses terceiros para eles poderem se integrar a esse ecossistema, O Google, o Yahoo, os mecanismos de busca consomem dados de vários sites para prover resultados de busca melhores, Tem toda uma área de Search Engine Optimization, que inclui você colocar no seu site alguns metadados interessantes para que os que a gente chama de robozinhos, os crawlers, os softwares que passam pela web fazendo catalogando, fazendo esse arquivo de sites para os mecanismos de busca, possam pegar informações mais precisas daquele site, além da análise que eles fazem de acordo com seus próprios algoritmos, Um outro exemplo também é o projeto do genoma humano, que só foi possível pela cooperação e troca de dados entre cientistas de diversos lugares do mundo, Sem isso, não seria possível ter chegado aos resultados que eles chegaram, Ou então,
na Inglaterra houve um esforço muito forte de governo eletrônico, de governo aberto, dados abertos governamentais. Então, tem esse exemplo desse site que é mencionado no livro, eu não sei se ele ainda está ativo, né, em que os eleitores do Reino Unido poderiam verificar rapidamente o desempenho dos seus representantes eleitos, né, a partir da disponibilidade de dados, que é de benefício, nesse caso, para a sociedade geral, para cada indivíduo. Né? Então, aí a pergunta que fica é qual é o meio ideal de prover acesso a esses dados para que eles possam ser reutilizados mais facilmente, para permitir a descoberta de dados relevantes, porque existem inúmeros conjuntos de dados disponíveis na internet. Então, como é que eu vou saber em qual conjunto de dados está o dado que eu preciso e que eu preciso usar agora, né? E para encontrar isso. E como permitir que as aplicações integrem esses dados de um grande número de fontes de dados e ainda mais, como é que eu consigo preparar uma base de dados para que ela possa se integrar com futuras bases de dados, que quando eu estou construindo a minha base, ela ainda não é conhecida, né? Então, isso vale tanto para as bases de dados quanto para os softwares que vão pesquisar em cima dessas bases, né? Quando eu vou procurar uma coisa, como que eu posso fazer com que o sistema, né, um agente de software, um programinha qualquer, consiga descobrir dados relevantes hoje, mas daqui a um mês, quando eu rodar ele de novo, ele consiga descobrir dados que não existiam ainda, que são dados de conjuntos de dados novos, conjuntos de dados que apareceram mais recentemente. O meu programinha que foi escrito no passado, de repente consegui agora ler, entender, interpretar esses dados que apareceram novos, né? Então, a proposta é que se use dados interligados, que é um conjunto de princípios e tecnologias que aproveitam o ethos, né, que seria esse espírito, né, as ideias e a infraestrutura da web para permitir compartilhamento e reuso de dados em uma escala massiva, né? E é isso que a gente vai falar, uma introdução a esse conceito de Linked Data que a gente vai falar nessa primeira aula, né? Então, assim, qual é a motivação, né, para usar Linked Data, né? A questão é a estrutura, né? Por exemplo, se você pegar a linguagem da web, né, que é o HTML, a linguagem base aí para a criação de documentos na web, ela é uma linguagem estruturada, né, bem estruturada, mas o que ela estrutura é texto, não dados, né? Mas mesmo o HTML, que tem esse objetivo de representar documentos, e aí a parte de estruturação de texto, até bem recentemente, era super suficiente, né, para a gente fazer páginas web muito, muito interessantes, muito informativas, muito interativas e tudo mais. Ele, na versão do HTML5, ele já passou de ter uma estrutura genérica para ter uma estrutura um pouco mais semântica em termos do documento, né? Já que estamos falando de documento, o que um documento tem? Ele não tem só divs, né, que seriam seções assim, qualquer seção do documento, é uma divisão do documento. Ele tem cabeçalho, ele tem barra de navegação, ele tem o conteúdo do artigo, ele tem rodapé. Então, o HTML5 traz essas novas tags para que se estruture ainda mais a questão do que é representado nessa linguagem, né? Então, a questão, a motivação principal do Linked Data é essa questão de estrutura. Então, antes, já se tinha essa motivação de reutilizar dados, de repente, integrar bases de dados, integrar lá a questão da Amazon com os terceiros e outros tipos de integrações entre empresas e entre sites diferentes. Então, existiam algumas propostas de embasar isso tudo em APIs, né? Então, também tem que verificar se ainda está disponível, mas esse site Programmable Web tem uma lista de APIs web, né, que utilizam alguns padrões, né, que são XML, JSON, comunicação via protocolos do tipo REST, mas não tem nenhum assim, padrão para as APIs em si, né? Existem esforços de integração, mas não tem assim, uma padronização para que você consiga
descrever semanticamente as APIs, né? Também o site microformats.org propõe um conjunto pequeno de tipos e atributos, tem expressão limitada com relação às associações entre as coisas, mas já é algum esforço de estruturação desses dados para que possa ocorrer essa integração. Mas a falta de um padrão, principalmente que defina questões mais semânticas, assim, acaba fazendo com que algumas APIs são muito populares, todo mundo conhece, e aprende a API, usa, mas não permite isso que foi colocado anteriormente, né, de você criar um programa que consiga descobrir APIs e utilizar APIs para achar dados assim, que de repente nem existem ainda, né? Além disso, essas tecnologias como XML, JSON, elas, na época, ao menos, né, eu confesso que eu não estou tão atualizado assim, para dizer que hoje elas não têm isso, mas ao menos na época que surgiu o conceito de Linked Data, elas não tinham algo que o HTML tem desde a sua concepção, que é hiperlinks, né? Que é você, exemplificado aqui nesse slide, né? Que não é um HTML, mas vai te levar para uma página do HTML e que de repente tem um link que vai te levar para outra página, então você consegue navegar na rede, né? Que é esse conceito básico da internet, da web, né? Da World Wide Web, que é um dos componentes principais da internet, né? E esse hiperlink não estava presente nessas outras tecnologias, né? Então, aí o consórcio W3C, que é o World Wide Web Consortium, né? Que é um conjunto de organizações, empresas, pessoas envolvidas em definição de padrões para a web, né? Que é o W3.org, eles propõem esse padrão chamado Resource Description Framework, né, ou RDF. Então, esse RDF é uma forma bastante flexível de descrever coisas e como elas se relacionam com outras coisas. Então, de maneira bem genérica, assim, coisas, o que você quiser descrever. Então, por exemplo, um livro que está disponível numa API 1, de repente, de algum site, está à venda numa livraria física, né, numa loja física em algum lugar, e você pode, de repente, essa informação dessa loja física está vindo de uma outra API que está localizada em uma determinada cidade. E essa cidade ela pode ser descrita com dados disponíveis para acesso a partir de uma terceira API, né? Então, você, para fazer essa integração usando as APIs, você não tem uma forma padrão, mas com o RDF você conseguiria fornecer esses dados de uma forma padronizada, em que qualquer software que consiga processar esse arquivo RDF consegue ao menos pegar esse dado e entender ele sintaticamente. A parte semântica, entender que isso é um livro, isso é uma livraria, isso é uma cidade, aí é um outro passo que a gente vai ver mais para frente, né? Então, o RDF ele é bem baseado nos princípios do HTML, mas com duas diferenças bem importantes. O RDF, os links no RDF, eles ligam coisas e não documentos, né? No HTML, os links, os hiperlinks ligam documentos, ou então apontam para URLs que dinamicamente vão gerar documentos, né? Você pode apontar para URLs que se referem a APIs, né? E aquilo ali traz uma resposta em JSON. Então, considerando essa resposta em JSON, um documento gerado dinamicamente, você continua apontando em HTML para coisas, e não para documentos, perdão, e não para coisas. Apesar dessa coisa chegando perto de JSON aí, começa a ficar cada vez mais próximo do RDF. E aí, já adiantando aqui uma questão, existe um formato JSON para você representar RDF também, que a gente vai comentar brevemente mais para frente. Mas, assim, na base, né, o HTML, ele vai ligar documentos. Então, você consegue uma página sobre o livro, linka com uma página da livraria, que pode linkar com uma página da cidade. Mas no RDF, não. Você vai conectar o conceito do livro ao conceito da livraria, ao conceito da cidade. Cada um no seu conjunto de dados, que eu chamei anteriormente de API, né? Depois eu vou passar a chamar de dataset, né, dataset, ou então conjunto de dados. E a outra diferença é que os links RDF são tipados. Então, se você tem a página do livro conectando com a livraria, conectando com a página da cidade, essa conexão para um software que vai analisá-la, ela não é tipada. Claro que quando você
vai ver o link, você ser humano vai ler o link está escrito à venda aqui. Então você entende que o link significa que a página do livro está descrevendo um livro, esse livro está à venda naquela livraria. Mas isso tem que ficar semanticamente disponível para a máquina, não para nós seres humanos. Essa que é a questão, porque as máquinas precisam nos ajudar a processar esses dados, né? Então, os tipos de RDF, eles são tipados. Então, não é livro, link, livraria, link, cidade, mas livro à venda em livraria, localizada em cidade. Então, essas informações de associação, elas todas têm um determinado tipo que elas representam. Então, com mais e mais pessoas e organizações adotando essa ideia, né? Então, usando esses padrões e disponibilizando os dados, interconectando os dados nas vários conjuntos de dados, e aí você tem provedores de dados, desenvolvedores de aplicativos que vão consumir esses dados, e isso faz com que se cresça a web de dados, que é o que a gente vai concluir a aula de hoje falando, na última parte da aula vai falar dessa web de dados. Num futuro projetado, imaginado pelo Tim Berners-Lee, existiria também o que ele chamou, o que ele cunhou de web semântica, que dá nome ao curso, que essa aula está inserida, né? Desenvolvimento web semântica. Apesar de que essa coisa da web semântica é uma ideia para um futuro possível, né? Que talvez existem críticos a essa ideia que dizem que esse futuro não vai conseguir ser alcançado da forma como ele foi imaginado, mas a gente não vai entrar nessa discussão aqui nesse vídeo, né? Uma discussão que é muito mais interessante fazer em sala de aula, fazer em grupos, né, conectados aí via conferência, videoconferência, mas você pode crescer a web de dados. A web de dados é uma realidade, a gente vai mostrar, né? São muitos e muitos dados interligados por meio desses padrões, por meio do modelo RDF, e que podem ser navegados e que podem ser processados por máquina hoje, né? Atualmente já podem ser processados por máquina para que você consiga extrair informações que você precisa, né? Então, esse conceito pode se aplicar também a intranets, né, que seriam webs privativas, né, para interoperabilidade, integração de dados em ambientes corporativos, né? Imagina que você tenha um determinado governo de um estado brasileiro querendo integrar os diversos sistemas das suas secretarias, e integrar também com os outros poderes, com sistemas do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Legislativo, para poder extrair informações de uma forma mais ampliada, né? Então, isso também é possível utilizar essas mesmas tecnologias num ambiente interno sem acesso público para todo mundo, né? Então, a essência dos dados interligados é explicada, né, pelo Tom Heath e Christian Weiser nessa frase, né? Da mesma forma que hiperlinks na web clássica conectam documentos em um espaço de informação único e global, os dados interligados permitem que links permitem ligar itens entre diferentes fontes de dados e, portanto, conectar essas fontes de dados em um único espaço de dados global. Então, ao invés de espaço de informação, espaço de dados global. O uso de padrões da web e um modelo de dados comum fazem com que seja possível implementar aplicações genéricas que operam em cima desse espaço de dados global. Então, essa é a ideia, o uso de padrões, e depois a gente vai falar também do uso de vocabulários, permitem que eu construa hoje um aplicativo que consiga processar dados nessa web de dados, e dados que estão lá hoje, dados que estarão lá amanhã, dados que ainda não foram colocados, e até conjuntos de dados que ainda não existem, que serão inseridos na web de dados com o tempo, né? Então, vou deixar aqui também na descrição do vídeo esses 4 vídeos que eu acho interessantes, são bem curtos, né? E eles falam de diferentes perspectivas. Você tem a perspectiva da sociedade, um vídeo produzido, acho que pela CGU aqui no Brasil. Você tem um outro vídeo divulgado pela CGU de uma iniciativa de parceria de governo aberto, em que traz vários exemplos de vários governos ao redor do mundo. E outros, esse aqui é no contexto de uma associação que representa os diversos museus e pinacotecas e galerias de arte na Europa, e como que os dados interligados poderiam
poderiam auxiliar, e também aqui de um grupo de pesquisa, se não me engano, da Irlanda, que explica dados interligados no contexto de uma necessidade de alguém que quer realizar um evento e aí precisa de dados diferentes da cidade do evento e de outras coisas, e que poderia, com uma web de dados, isso ser um pouco mais automatizado, né? Então, em vários desses vídeos se fala não de Linked Data só, mas de Linked Open Data, que aí forma uma sigla muito conhecida que é o LOD. Inclusive, depois vou mostrar a nuvem, que essa web de dados eles chamam também de nuvem de LOD, a nuvem do Linked Open Data, ou LOD Cloud. E esses termos só simplesmente diferenciam essa questão de estar aberto na web, que não tem nenhum impedimento de acesso, ou se é um Linked Data, por exemplo, privativo, que está dentro de uma intranet, né? Então, aqui a gente não vai fazer diferenciação. Quando aparecer Linked Open Data ou Linked Data, a gente está falando mais ou menos da mesma coisa, em termos técnicos, em termos do modelo por trás, mas só essa diferença se esse dado está aberto e disponível ou se não está aberto e disponível. Então, vamos falar dos princípios de dados interligados. A primeira coisa é a utilização de URIs, né, como nomes para coisas. E aí, URIs é Universal Resource Identifiers. Você que está desenvolvendo na web já há um tempo, de repente, ou usando a web já há um tempo, de repente, conhece o termo URL, né, que é o Universal Resource Locator, que é o que a gente costuma usar quando fala da web. Qual é o URL do site, a URL de um determinado arquivo, né? Então, isso troca para o URI, que é Universal Resource Identifier, que, na verdade, é um identificador, que não necessariamente se remete a uma localização, mas que, no caso, a gente vai usar um outro princípio que também faz com que se remeta a uma localização. Mas a gente, de qualquer forma, utiliza um nome mais genérico, que é o URI. E esse é o nome que é utilizado no livro. Eu mantive, né, os slides eles são bastante conectados com o texto do livro, caso alguém queira estudar pelo texto do livro, né, fazer uma leitura, prefere esse meio de estudo. Então, é esse termo que eu vou usar ao longo da apresentação. Mas já também surgiu um outro termo que vocês podem ver aí, que é IRI, que, se não me engano, é Internationalized Resource Identifier, que em cima disso ainda tem uma questão de internacionalização, mas a gente não vai entrar nesse escopo, não. Tá? Então, caso você tenha ficado curioso ou algum outro material fale de IRI e você precisa saber mais, aí a gente pode buscar, né, na internet a informação. Mas, no final das contas, muitas das coisas dos IRIs, URIs que a gente vai representar aqui são URLs. Por quê? Porque o segundo princípio é usar URIs HTTP para que as pessoas possam fazer o lookup desses nomes. Né? O lookup é você dereferenciar o nome, você ir atrás do que é aquilo, é jogar na sua barrinha de endereço do navegador e abrir essa URI, né, e ver o que responde, o que o servidor responde para você, né? Que dado que retorna, ou se retorna uma página, né? Então, o segundo princípio do Linked Data, dos dados interligados, é você usar o HTTP, porque provê um acesso universal, né? Todos os computadores, os celulares, até os eletrodomésticos agora já estão conseguindo comunicar-se usando o protocolo HTTP, que se tornou aí uma interlíngua da internet, né? Terceiro princípio, quando alguém faz o lookup, né, o referenciamento de uma URI, proveja ele informação útil, utilizando os padrões. Então, a gente vai falar bastante aqui do padrão RDF, mas tem outros padrões envolvidos. Eu já falei da linguagem OWL, né, que é um Ontology Web Language, que traz uma camada de lógica descritiva em cima do RDF para que se possa fazer raciocínio em cima desses dados. Nós vamos deixar para falar mais sobre a WL depois, vamos passar rapidamente sobre a WL, né, nesse livro aqui, né, nas aulas desse livro, porém vai deixar para aprofundar isso em outras aulas mais para frente aí na playlist. E o Sparkle, que é a linguagem de consulta, que também nós vamos ter uma aula específica sobre ele, e aí nós vamos poder falar com mais detalhes. Aqui a gente não vai entrar nessas aulas introdutórias muito no Sparkle, não. Mas esse é o terceiro princípio, utilizar os padrões para prover dados, prover informações
úteis quando alguém faz o lookup de uma URI. E um outro princípio, o último princípio, é inclua links para outras URIs, para que você possa descobrir mais coisas. Então não tenha o seu dado fechado num silo, porque ninguém vai conseguir chegar lá a menos que conheça especificamente, né, por outros meios, como chegar nos seus dados, e também dos seus dados não vai poder ir para lugar nenhum. E mais interessante ainda quando você fala ainda da ligação entre vocabulários, que é uma coisa que eu vou explicar mais para frente, que é o que permite essa coisa de você desenvolver um aplicativo hoje que vai entender o dado que só vai surgir amanhã, né? Uma base de dados que só vai surgir amanhã. Então, em outras palavras, assim, para resumir os princípios do Linked Data, é aplicar essa arquitetura geral da web para a tarefa de compartilhar dados estruturados. E que arquitetura geral da web é essa, né? O livro, os autores do livro trazem que a web, a World Wide Web, ela tem características que fazem com que se chegue num architectural sweet spot, né? O sweet spot, a imagem de um taco de beisebol, eles dizem que tem um ponto na bola e no taco que quando você, no beisebol, pega exatamente nesse ponto, aquele é o sweet spot que vai levar a bola o mais longe possível. Então, traduzindo aqui, talvez a gente possa dizer de pegar na veia quando a gente chuta uma bola de futebol, né? Então, a web pegou na veia quando escolheu, né, propôs que a arquitetura dela fosse simples, descentralizada e aberta, né? Então, é simples porque os protocolos de comunicação são simples. Descentralizado porque os servidores estão espalhados, você tem até... existe algum questionamento aí com relação à centralização dos principais servidores de DNS, mas, em teoria, a arquitetura permite que você espalhe os servidores de DNS, e aí os servidores de DNS apontam para os servidores físicos, né, o IP dos servidores físicos que estão espalhados pelo mundo. Então, não tem a própria ideia do surgimento da web, né, que veio a partir da DARPANET. A DARPANET, a ideia era que descentralizasse, não ficasse num único ponto de falha nos Estados Unidos, porque eles estavam no meio de um clima de guerra e que se eles fossem bombardeados, eles não queriam que a rede de informação do país fosse desabilitada com um único ponto de acesso. Então a DARPANET surgiu daí e a web surgiu da DARPANET a partir... a internet surgiu da DARPANET e a web foi colocada em cima disso. Então também descentralizado no sentido de que se você compra um espaço num provedor qualquer, você pode ir lá e fazer sua página, escrever o que você quiser. Às vezes isso é até um problema, né? As pessoas escrevem as coisas que talvez não contribuam para a sociedade, mas a questão é que a web é descentralizada, não tem alguém que aprova que você pode publicar isso, você não pode publicar isso, né? E aberta nesse sentido também, né? Você está aberto a qualquer um vir e publicar e consumir os dados que estão públicos aí na internet, na web. Então, a web, que a gente chama de web sintática, é essa web de documentos, né, que ela tem essas características também na sua arquitetura, das URIs serem identificadores únicos e globais. Então, quando você tem o seu servidor, você tem o seu endereço lá, www.meusite.com, o que você quiser lá dentro, e esse meusite.com você registra ele no seu nome, então uma pessoa não vai poder usar e colocar uma página dentro desse endereço meusite.com porque ele pertence a você, né? A menos que você deixe de pagar e outra pessoa registre. Mas se você continuar pagando, ele pertence a você, ele aponta para a máquina que você quiser, dentro dessa máquina você estrutura os diretórios do jeito que você quiser, cria os documentos do jeito que você quiser. Então, o identificador global, a URI de um determinado documento que você publicou, ela é única e ninguém vai poder usar, né? Só você que pode usar. E é global, qualquer lugar do mundo, você coloca lá http://meusite.com.br/ qualquer coisa e acessa, chega nessa sua máquina que está no seu provedor de internet no Brasil, por exemplo, né? Provedor de hospedagem no Brasil. O HTTP, ele provê esse acesso que é universal, então meio que criou o que eu chamei dessa interlíngua em que as máquinas todas agora se comunicam por HTTP, às vezes até utilizando, recentemente teve o HTTP Upgrade Protocol, né, que permite que você comece a conversa HTTP e faça o upgrade para um outro protocolo que seja mais interessante para aquelas máquinas ali que estão conversando. Mas o HTTP meio que dominou aí, então quando você pega os aplicativos celular, eles estão comunicando direto por HTTP em APIs REST com os servidores no back-end
para trazer os dados para o front-end, que é o seu aplicativo celular, né? Então, o HTTP se tornou aí o padrão mesmo para comunicação. E HTML como um formato de conteúdo bastante utilizado, apesar de ter vários outros formatos de conteúdos que os navegadores permitem mostrar, como figuras, PDFs, textos simples e outras coisas, né? Mas o HTML ainda é o conteúdo mais tipo de saída, né? Mais comumente usado para que os navegadores formatem uma página inteira web para ser consumida, né? E os hiperlinks se conectam a diferentes documentos. Então, como que a gente passa, então, dessa web sintática para web semântica, né? Que seria essa web de dados, mas vamos chamar já, brincar de chamar ela já de web semântica, né? Então, na web sintática, se os documentos tinham URIs, na web semântica, as coisas, os conceitos sobre os quais você quer falar, tem URIs. Se você quer falar do livro que é vendido numa biblioteca tal, o livro é um conceito, né? O título, não essa instância específica do e-mail, o título, né? Esse título de livro aqui é um conceito e uma determinada biblioteca, que pode ser biblioteca virtual, quando a gente já citou a Amazon, de repente a gente pode falar da Amazon, biblioteca não, perdão, livraria, né? A gente pode falar da Amazon como uma loja que vende livros na internet, então você pode ter também uma URI que representa o conceito Amazon, loja virtual da Amazon, ou uma livraria que tem na sua cidade, né? E aí você pode dizer coisas sobre esse livro à venda nessa livraria, a livraria fica na cidade, então essas coisas passam a ter URIs e não apenas documentos. O mecanismo mantém o HTTP, né? Então essas URIs podem ser dereferenciadas, que significa retornar dados sobre elas. Ao invés do HTML, porque é uma linguagem para documentos, né, que tem links, a gente usa o RDF, que é uma linguagem para dados que tem links. Então, o Resource Description Framework como formato padrão e as questões que vêm acima dele. Na verdade, o RDF, como a gente vai falar daqui a pouco, ele é um modelo de dados, né? Então, em cima dele você tem diferentes formas de você escrever e você tem também esses vocabulários que complementam, como o AWL e tal. Na web sintática, os links HTML conectam documentos e não tem tipo. No caso da web semântica, os links conectam qualquer coisa, né, que são esses conceitos que tem URIs e tem tipos, né, como mora em, trabalha em, entre um conceito pessoa e um conceito lugar, né? Então eu posso falar que fulano mora em Serra e trabalha em Vitória, né? Então você pode ter esse mesmo fulano ligado com cidades diferentes ou com a mesma cidade. Fulano mora em Vitória e trabalha em Vitória, no Espírito Santo, né? São cidades do Espírito Santo, aí, se tiver alguém de fora assistindo. E você tem essa mesma pessoa ligada com esse mesmo lugar ou com lugares diferentes por esses links que agora tem tipos e você consegue entender que um representa o lugar onde ele mora, o outro representa o lugar onde é o local de trabalho dele, né? Então, a web sintática ela forma esse espaço global de informação, que são documentos interconectados, enquanto a web semântica formaria esse espaço global de dados, que são conceitos interconectados, né? Vamos para uma coisa um pouco mais concreta. Esse aqui eu até cheguei a conferir e é uma pena que o domínio não está mais registrado, mas a editora, os autores do livro, eles usam esse exemplo de uma empresa fictícia chamada Big Links. Aí eles fazem uma brincadeira, porque links, da forma como está escrito aí, né, é lince, só que se pronuncia como links, como link de link que liga dois documentos ou que liga dois dados, né, de ligação. Então, eles inventaram essa empresa chamada Big Links, e essa é uma empresa que produz documentários para vender, por exemplo, a BBC, e depois acaba passando também no Fantástico, esses documentários sobre a natureza, e no Domingo Espetacular, para citar um de outra emissora, só para não falar que eu sou citando uma só. Então, esses programas dominicais aí no Brasil, que passam documentários que eles compram, são produzidos por alguém, né? E esse alguém que produziu pode ser uma empresa que é especializada nisso. Então, você tem essa empresa chamada Big Links, e aí está representando 3 pessoas que trabalham nessa empresa e que, de repente, alguém que faz a parte de apresentação, alguém que é cinegrafista e alguém que faz a parte de direção,
que são o Matt Briggs, o Scott Miller e a Linda Meyer. Então, são 3 pessoas, e aí essas pessoas são conceitos que a gente vai representar com URIs. Então, o Matt Briggs, eu quero falar coisas sobre ele, eu dou para ele uma URI como identificador. Agora ele tem um identificador global dentro do meu espaço de nomes, que é da empresa Big Links. Então, esse nome está registrado. E que eu estou falando que é uma pena que não está mais funcionando, que você poderia pegar essa URI e botar no seu navegador, digitar e dar Enter, que ele trazia dados, né? Até uns anos anteriores isso funcionava, esse ano não está funcionando mais. Não sei se eles desistiram ou se está com algum problema temporário. Mas você poderia colocar isso aqui no seu navegador e traria dados, traria informações sobre Matt Briggs, né? Então esse é o identificador único dessa pessoa que trabalha na Big Links. Então ele tem uma URI dentro de biglinks.co.uk people. Né? Então esse aqui é o Matt Briggs, esse é o URI da Linda Meyer, essa é o URI do Scott Miller, e eu conecto esses 3 conceitos. Então são 3 conexões, eu crio uma conexão aqui entre esses dois, uma conexão aqui entre esses dois e uma conexão aqui entre esses dois, utilizando um vocabulário pré-definido na internet, que é o FOAF. Depois eu vou trazer aqui com um pouco mais de detalhes esse vocabulário, mas o FOAF é um vocabulário chamado Friend of a Friend, e ele foi criado para falar de pessoas e redes sociais da época que ele foi criado. Não sei se ele foi atualizado, mas ele é muito usado como exemplo, porque você consegue descrever a presença de uma pessoa na internet. Né? Ele tem uma série de vocabulários para permitir que descrever uma pessoa agindo, então, uma pessoa na internet, uma pessoa agindo na web, né? Então, eu posso ter essas 3, eu crio essas 3 URIs, dou nome a esses conceitos com elas, e eu uso uma URI que já foi criada anteriormente pela pessoa que propôs o FOAF, né? Que é um vocabulário pré-definido, já conhecido, para falar informações que eles se conhecem, né? No caso que eu estou usando aqui é o predicado knows, que significa conhece. Então, Matt Briggs knows Linda Meyer. Então, Matt Briggs conhece Linda Meyer. E aí eu consigo representar esses dados por meio do uso dessas URIs nesse formato aí que a gente vai detalhar um pouco mais para frente, que a gente chama de triplas, que tem um sujeito, Matt Briggs, um predicado, knows, e um objeto, Linda Meyer. Ou o inverso também você poderia representar com uma outra tripla, Linda Meyer como sujeito, knows como predicado e Matt Briggs como objeto, por exemplo. Então, as coisas recebem como nome o URI, que seria HTTP, o URL que a gente está acostumado, né, servidor e o caminho até que você quer usar, né, e esse caminho, depois quando a gente for falar do design, da parte de design, a gente pode ter uma relação desse caminho com o caminho das coisas no seu servidor, mas por enquanto, né, pode ser qualquer coisa que você queira, e aqui eles escolheram colocar people e depois o nome da pessoa, ok? Então esse mecanismo é simples, protocolo, servidor, caminho de arquivo, né, que no caso arquivo aqui fica como uma coisa que pode não ser exatamente um arquivo, né, pode ser que meu servidor vai processar aquilo dinamicamente e me retornar um conteúdo que vem do banco de dados, como a gente já está acostumado com o desenvolvimento web dinâmico, né, assim, não necessariamente é um arquivo. Único globalmente, porque o servidor está registrado para Big Links, então eu não posso ir lá e usar esse nome, porque eu não vou conseguir responder nesse endereço, né? Descentralizado, que qualquer um pode pagar por um servidor, registrar um domínio que esteja disponível e começar a dar nomes, URIs para coisas que ele quer escrever, e prover um meio de acesso, que é o HTTP, né? Então o HTTP já diz como é que é o acesso ao protocolo, já está explícito ali na URI, e qualquer navegador consegue comunicar, né? Qualquer computador, qualquer celular consegue se comunicar com esse protocolo. Então, como é que a gente faz para implementar o lookup, né? Como é que a gente faz para essas URIs serem dereferenciáveis? Quando alguém coloca uma URI dessa, né, antes, quando estava funcionando, quando eu colocasse essa URI do Big Links lá, como é que eu faço para retornar dados para quem colocar isso no navegador? Ou fizer essa consulta de alguma outra forma, né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o conceito é diferente do documento que descreve o conceito. Então, vamos pegar Matt Briggs como exemplo. Você tem
o conceito do Matt Briggs, eu quero falar coisas sobre Matt Briggs, existe um documento que descreve esse conceito. Então, são duas coisas diferentes. E aí o HTTP ele tem uma funcionalidade que chama negociação de conteúdo. O cliente, quando acessa uma determinada URI, ele pode dizer qual é o tipo de conteúdo preferido dele. E aí tem essas duas estratégias, que uma delas usa essa negociação de conteúdo, que é usar o RIS 303, e outra vai usar uma outra técnica talvez um pouco mais simples, que é usar o RIS com hash, né, com aquele símbolo sustenido, né? Então, nessa primeira tática de referenciamento com código 303, esse código 303 veja outro, né? Acesse isso em outra URI. Então, o que é a negociação de conteúdo? Digamos que esse bichinho feiozinho aqui representa um software, tá? Então, esse software, ele está querendo pegar informações sobre o Matt Briggs. Então, ele sabe qual é a URI que representa o Matt Briggs, né? Não o documento do Matt Briggs, mas o Matt Briggs. Então, você tem o conceito no mundo real, que eu tirei uma foto dele aqui. Você tem a URI dele na web. Você tem um documento que descreve ele em forma de dados. E, de repente, você tem um documento que descreve ele em forma para consumo humano. Então, como nós temos aqui um software fazendo a requisição, o que ele vai dizer? Que ele, com 0.5, ele aceita HTML. Então, ele aceita, mas com uma preferência de 50%, digamos assim. O que ele prefere mesmo 100% é se você puder retornar com um tipo application RDF XML, que fica mais fácil para ele consumir no formato XML, se tiver utilizando o padrão RDF, e aí ele vai tentar interpretar os dados sobre o Matt Briggs de acordo com os vocabulários que ele conhece. Antecipando um pouco as coisas aqui. Então, ele vai dizer que ele quer esse documento dentro de biglinks.co e vai fazer a negociação de conteúdo. Então, aí o servidor vai responder para ele com 303, veja outra URL, né? Veja outra URI. O que você quer está nessa URI aqui, já que você quer em RDF, existe um documento RDF que descreve o Matt Briggs. E aí ele vai e faz outra requisição pedindo pelo documento RDF e o servidor diz 200, ok, o conteúdo é aquele que você queria, RDF XML, e aqui estão os dados que você queria. No caso de ser, de eu pegar essa URI do Matt Briggs e jogar no navegador, ele na verdade vai dizer que prefere HTML, de repente aí ele vai jogar para onde? Para o documento HTML que descreve o Matt Briggs para consumo humano, né? A outra forma é usar hash URIs, né? URIs com hash, que são formas de você separar um determinado documento, que funciona também com HTML, quando você quer separar um documento em seções, você quer colocar um link interno, né? Quando você quer colocar um link interno dentro de uma página HTML, você cria uma âncora, dá um nome para ela, como por exemplo, é uma página de disciplina, aí tem uma seção lá embaixo que é a avaliação, né? As regras da avaliação. Aí você cria lá a âncora avaliação e lá em cima já bota um link, porque os alunos geralmente querem saber como é que eles vão ser avaliados numa disciplina. Ele clica na avaliação e o navegador desce até aquela seção do site. Então você pode usar isso com HTML, você pode usar isso também com RDF, em que todo mundo do staff, né, da equipe, fica no mesmo arquivo RDF chamado staff.rdf, só que cada um tem a sua hash. Então você vai ter staff.rdf hash Matt Briggs, staff.rdf hash Linda Meyer, staff.rdf hash Scott Miller. Então você tem as URIs dessas pessoas como sendo uma seção de um documento RDF. Então essa é outra forma de você fazer isso. Então o hash ele faz menos idas e voltas, né? Se o que você quer é ver todo o staff, então é melhor você pegar o arquivo staff RDF e aí pelo hash você navega nesse arquivo que você já baixou, né? Que você já copiou do servidor. Já o 303 ele baixa menos conteúdo, né? De repente você não está interessado no staff inteiro, você está interessado em um membro do staff só, né? Então o staff de uma biglinks.co é muito
pequeno, né? Então, se você pensar na Amazon com seus milhares, ou sei lá, se já chegou a milhões de produtos, você não vai querer fazer esse hash URI, em que você tem um RDF com todos os produtos, cada um com uma hash, né? Você vai ter que baixar muito conteúdo para você poder falar de um produtinho só. Então, as abordagens podem ser combinadas e você pode usar essas abordagens como você quiser, né? Então, para prover informação útil, né, que é um outro princípio, você vai usar os padrões, né? Então, aqui a gente está sempre falando de padrões. Eu, quando dou a parte de web, que é anterior a essa aula aqui na sequência do curso de desenvolvimento web app semântica, eu gosto de apresentar os padrões, então apresento os padrões do Jakarta EE. Aqui a gente vai continuar falando de padrões, né? Aqui é mais importante ainda, né? Lá na web não é tanto, se você não quer os padrões de Jakarta EE, você usa outros frameworks que você quiser, já não é tão importante quanto aqui, porque aqui os padrões é o que permitem que esses aplicativos, esses robozinhos, esses agentes da web semântica, eles consigam interpretar aquilo que eles estão obtendo como dado, né? Se você faz um aplicativo desse, tentar acessar uma página HTML que está escrita qualquer que seja a língua, qualquer que seja a língua que está escrita é alienígena, o aplicativo não consegue entender, né? A não ser que você passe para falar de técnicas de interpretação de texto, né? de processamento de linguagem natural, né? Que tem avançado bastante, tem resultados fantásticos, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de você falar uma linguagem que o programinha consiga interpretar. Então, para isso, precisa de padrões. Então, os padrões eles vão viabilizar inicialmente a parte sintática. Ele consiga identificar quais são os conceitos e as relações com outros conceitos que, sem, por enquanto, ver qual é o tipo, né? Aquela questão do tipo lá é uma questão que vem com os vocabulários, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o RDF permite também a definição de vocabulários. Então, você tem a questão dos padrões como uma questão principal, uma questão crucial aqui. Então, o modelo de dados do RDF, né, como eu venho falando, o RDF ele não é um formato de documento, ele é um modelo de dado, que é bastante simples e feito para essa arquitetura da web, que é esse modelo de triplas, que eu já também adiantei no exemplo da Big Links, que nós vamos falar em sequência. E depois que a gente fala do modelo, a gente fala das formas de você representar isso, né, que a gente chama de serialização, as formas de serializar, de botar isso no arquivo, ou de retornar isso como conteúdo de uma consulta HTTP. Aí você pode usar XML, embutido no HTML, esses formatos novos que é o Turtle e o Triples, e também tem o JSON, que eu também vou mencionar brevemente, né? Esses aqui são os que o livro descreve, o JSON eu trago aqui como uma novidade que veio depois da publicação do livro. Então vamos falar primeiro do modelo de dados. O modelo de dados ele é baseado em grafos direcionados, nó e arco. Então, o nó é o sujeito, o outro nó é o objeto, e o arco, né, é o predicado, e ele tem um label, que é o que ele significa, né, que ele é tipado. Né? Então, por isso que é Node and Arc Label Directed Graphs. Eu não sei se eu usei a melhor tradução em português aqui, que grafos não é muito minha área, né? Talvez seja vértice e alguma outra coisa, mas aqui eu estou chamando de nó e arco, né? Mas aí vocês traduzem aí do inglês Node and Arc. Então, você tem esses grafos em que você representa tudo por meio de triplas. Como eu falei antes, a tripla tem um sujeito, um predicado e um objeto. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter como sujeito uma URI apenas. Então, o sujeito ele sempre é um conceito que já foi definido. Então, eu defini que eu quero falar sobre Matt Briggs, eu dei uma URI para ele. Então, a URI dele vai ser o sujeito. O predicado é um tipo de relação entre um sujeito e um objeto, então ele também é uma URI, geralmente de um vocabulário conhecido, como no exemplo tinha o knows, né, que o Matt Briggs conhece, o Scott Miller, por exemplo. E o objeto, ele pode ser um valor literal, quando você quer falar de digamos assim, de um dado mais primitivo, né, um data type, digamos assim. Por exemplo, eu quero dizer qual é o nome do Scott Miller, né? Apesar do nome dele já fazer parte da URI, aquilo ali é o URI, poderia ser qualquer coisa. O URI poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Poderia ser alguma coisa não legível, e a gente vai discutir isso também quando a gente falar de projeto de dados interligados. Mas a URI é uma coisa, e o nome dele, né, ele tem um nome no mundo real, né?
ele tem uma data de nascimento, ele tem vários dados que eu posso querer falar com tipos de dados, ele tem uma altura, enfim. Ou pode ser uma URI de outro recurso, como nos exemplos de Scott Miller, Knowles, Matt Briggs, né, por exemplo. Então aqui tem outros, o exemplo do nome está aqui, ó, o FOF também traz no vocabulário dele um predicado para nome, que é FOF name. Então eu posso dizer que Big Links, Matt Briggs, FOF name, e aqui vem um dado primitivo, do tipo string, Matt Briggs. Aí você usa os formatos lá do XML, esquema data types, por exemplo, né? XSD string, para quem conhece essas coisas de XML, existem alguns formatos pré-definidos para usar nesses casos. Ou eu posso dizer, por exemplo, que Matt Briggs based near Birmingham. Aí eu, na verdade, até hoje eu não sei se based near é se ele mora ou se ele trabalha, ou sei lá, outra coisa. Mas digamos que based near represente onde a pessoa mora. Então, Matt Briggs mora na cidade de Birmingham, na Inglaterra, no Reino Unido, né? Então, aqui eu estou usando um outro URI, inclusive de outro conjunto de dados, que é a DBpedia. Nós vamos falar da DBpedia mais para o final aí dessa aula, vamos mencionar ela brevemente, que ela é bem central aí no conceito da web de dados. Então, notem que aqui a gente tem uma similaridade, apesar de que existem algumas armadilhas de você ficar pensando que o modelo é o mesmo, não é o mesmo, mas tem uma similaridade com o modelo de objetos. A gente pode pensar que existem algumas instâncias de classe objetos, que são instâncias de determinadas classes, e tem objetos, instâncias de determinadas outras classes, e ligações entre esses objetos são instâncias das associações entre essas classes. Inclusive depois, mais para frente, outra aula, a gente vai falar de como incluir esquema em cima, porque essa parte de cima aqui ele é um esquema de dados, né? Por enquanto, o RDF ele não tem um esquema de dados, né? Ele vai vir depois como outro padrão chamado RDF esquema, ou RDFS, e depois complementado pelo OWL. Mas, por enquanto, só o RDF, o modelo RDF, ele não fala do tipo das coisas, né? Então você tem coisas. Então, Matt Briggs é uma coisa qualquer, um conceito qualquer. Não dá para saber se é uma pessoa. Não. Quem sabe que é uma pessoa é porque sabe que FOF name, geralmente o sujeito de FOF name é uma pessoa, ou based near, ou knows, né? Então, essa interpretação vai do vocabulário. Mas, a princípio, por enquanto, nós não estamos falando de esquema. Mas existe uma relação aqui, né? Você pode pensar em associações entre classes sempre direcionadas, e então a tripla é sempre numa direção, tá? É sujeito, predicado, objeto. Não necessariamente existe a associação, a ligação no sentido contrário. Então aqui nós temos alguns tipos de triplas que a gente pode pensar, e uma delas é o que a gente o livro chama de tripla literal, né? A tripla literal é quando o objeto é um literal do RDF, né? Que é esse que eu chamei de tipo primitivo. Então string, número, data. Então, nome de uma pessoa, data de nascimento, a idade, o número de uma casa, numa determinada rua. Então, isso tudo pode ser representado com um tipo de dado que a gente chama de literal ou tipo primitivo, e aí você forma uma tripla literal, em que o objeto é um literal. Então, os literais podem ser simples, né, que é uma string com uma tag opcional de língua, porque você pode ter a mesma propriedade trazendo aquele dado em várias línguas. Então você pode, por exemplo, pegar o conceito de Nova York, né, que tem uma URI qualquer, que possivelmente existe dbpedia.org/resource/New York, e aí você pode dizer FOF name New York em inglês e FOF name Nova York em português, né? Então você pode usar repetir a mesma tripla, só que trocando a tag desse tipo primitivo para você poder internacionalizar o seu conjunto de dados. E outra coisa é um literal tipado. Aí você pode ligar esse tipo primitivo com um tipo de dado do XML Schema Data Type Specification, né? Que é algo que foi reutilizado, que já existia como padrão da W3C, então eles aproveitaram para reutilizar essa especificação de tipos de dados. Um outro tipo de tripla é o link.
O link é quando o objeto é um URI, então descreve a relação entre dois recursos, né? O URI como sujeito e uma URI como objeto. Então, por exemplo, o local de nascimento de uma pessoa, então, Matt Briggs nasceu aí ele não nasceu em Birmingham, ele nasceu em Liverpool, por exemplo. Aí você pode colocar isso. Então, uma pessoa knows a outra, então é um amigo de uma pessoa que ela conhece. E aí os links podem ser internos, né, que você linka com duas coisas dentro do mesmo namespace, como o exemplo do Big Links antes, Matt Briggs knows Linda Meyer, ou fontes diferentes, como esse exemplo que eu usei agora, que Matt Briggs based near Birmingham. Só que Birmingham é usando uma URI da DBpedia, de outro conjunto de dados que não é o meu, assumindo que eu sou o cara que está mantendo lá o dataset da Big Links, né? Então você tem os links que podem ser internos ou externos, você pode fazer os dois tipos. Então acaba que as triplas elas formam então esse grafo de objetos, né? E o que está faltando aí que também é muito importante é a parte da semântica que é feita com os vocabulários. Então o que são os vocabulários, né? Que vão dar significado para um grafo de triplas como esse aqui, né? Que você tem várias pessoas que conhecem outras pessoas que têm como nome determinadas strings e que de repente tem outras informações pessoais delas que você pode querer representar. O que vai fazer com que um determinado software consiga navegar nesse grafo e extrair dados que você esteja querendo é um vocabulário pré-definido e conhecido por esse software. É igual como se a gente tivesse aqui, eu estou fazendo esse vídeo aqui em português, e aí chega alguém que por algum motivo chega nesse vídeo porque está procurando Linked Data e chegou, só que a pessoa não fala português, então ela não tem o vocabulário que eu estou usando na fala. E se ela não fala inglês, ela não tem o vocabulário que eu estou usando nos slides. Então, ela não vai conseguir captar nada, né, dessa aula. Então, da mesma forma, um software, para ele passar por um conjunto de dados e entender alguma coisa, ele tem que aprender, ele tem que ser treinado a aprender um determinado vocabulário. Então aqui um exemplo super simples que é o FOAF. O FOAF ele tem definição de uma série de classes, e aí eu destaco a classe pessoa, mas uma pessoa ela pode pertencer a uma organização, ela pode ter o documento de perfil dela em algum lugar, ela pode fazer parte de um projeto, ela tem uma imagem, fazer parte de um grupo, enfim, tem uma série de outros conceitos aqui que na época que o FOAF surgiu eram os conceitos em voga, né? A pessoa tem um online chat account, e-commerce account, gaming account, então acho que quando criou não tinha assim social media, né? Social network, né? Senão teria um online social network account, alguma coisa assim, né? Mas não, na época não existiam as redes sociais, então foi criado com esses conceitos aqui e confesso que eu não sei se evoluíram, né? Porque tem que abrir a especificação aí para saber se foram criados novos conceitos. Então, um software que queira fazer uma análise de pessoas ao redor da internet e suas contas de chat ou de gaming, suas contas online, e fazer alguma análise em cima disso, ele sendo treinado nesse vocabulário, ou seja, quando você programa ele, ele vai buscar URIs que representam esses conceitos aqui, ele vai entender quando ele ver uma URI que é do Matt Briggs e estiver dizendo nesse documento que Matt Briggs é do tipo pessoa, então aqui com esse vocabulário a gente já consegue colocar um pouquinho de esquema, né? Definindo o tipo de Matt Briggs como pessoa, definindo o tipo Birmingham como um local, uma cidade, né? Então, um vocabulário treinado, um agente treinado, né, um software treinado nesse vocabulário consegue reconhecer URIs que são pessoas. Então, ele está fazendo um banco de dados de pessoas pela internet e quem conhece quem. Então, aí ele vai procurar pessoa e vai procurar o predicado knows. Tem várias outras coisas aqui, né? Você pode ver que é antigo porque tem AIM, né, que eu acho que é o AOL Instant Messenger, né? Tem Jabber, tem ICQ, mas tem coisas que são atemporais, né? Qual é o nome da pessoa, qual é o primeiro nome e o último nome, tem telefone, tem
Outras coisas que de repente você pode ainda utilizar como vocabulário, porque é um vocabulário super conhecido. Então, softwares que vão navegando na internet, que conhecem os vocabulários básicos da web semântica, por exemplo, eles vão, se você cria um conjunto de dados novo, coloca na web de dados, e esse conjunto de dados, ele se relaciona com o FOLF, então você pode, inclusive, criar conceitos novos, você pode criar um predicado novo chamado trabalha com. Então, eu posso criar um conceito novo chamado professor, e falar que o professor Vitor trabalha com o professor João Paulo. E aí eu posso dizer que trabalha com é um tipo de conhece. Se você está procurando FOLF knows, o trabalha com significa que conhece. Então, se o Vitor trabalha com o João Paulo, ele conhece João Paulo, né? E professor é um tipo de pessoa. Então, a partir do momento que eu liguei o meu vocabulário ou o meu conjunto de dados, eu posso ligar diretamente à instância ou posso ligar um vocabulário novo que eu estou criando. Com o FOLF, todos os softwares que já conhecem o FOLF agora passam a conseguir interpretar o meu vocabulário. Então, uma coisa central na web de dados é a disseminação desses vocabulários, esses vocabulários ficarem populares, que é uma forma, assim, também, se você conseguisse padronizar as APIs, digamos assim, todas as APIs de mapa, de todos os serviços de mapa, vão usar a mesma API do REST do Google Maps, né? Então, aí você pode trocar de provedor de mapa e continuar usando essa mesma API. Então, é dentro dessa mesma perspectiva, só que numa coisa de um espaço global de dados. Então, o dado é fornecido, se ele é fornecido utilizando vocabulários conhecidos, então os softwares vão conseguir fazer processamento em cima desses vocabulários para os seus objetivos, quaisquer que sejam eles, né? Então, eu gosto de gastar um tempo nesse slide aqui que fala do vocabulário, porque ele realmente traz, assim, eu acho que é o pulo do gato da coisa, que é você conseguir estabelecer os vocabulários para falar de dados nesse espaço global, e aí os softwares vão conseguir interpretá-los dentro desses vocabulários pré-definidos, né? Então, aí os vocabulários junto com os dados, eles formam o que eles chamam de, que eu falei mais cedo, né, de LOD Cloud, né, The Linked Open Data Cloud, a nuvem de LOD, nuvem de dados interligados abertos. Então, hoje eu tirei esse print do site, o site é lodcloud.net, se você entra lá, isso aqui é um SVG interativo, você clica nele e aí a partir do momento que você passa o mouse em cima, ele faz o highlight daquele daquele dataset. Cada bola dessa, né, cada bolinha dessa, cada círculo desse é um dataset, é um conjunto de dados, e cada linha são ligações entre esses conjuntos de dados, né? Então, você quer saber as ligações que esse conjunto de dados tem, você bota o mouse em cima e ele faz um highlight, assim, né? Ele destaca as linhas e os conjuntos de dados ligados a ele. Se você clicar no nome, ele abre uma página sobre aquele conjunto de dados com mais informações, como acessar e essas coisas. Então, aqui é onde você vai começar a sua busca, e ele ainda separa por cores, né? Em alguns tipos, né? De domínio transversal, geografia, governo, ciências da vida, linguísticas, mídia, publicações, redes sociais e dados gerados por usuários. E aí você pode, a partir do que você quer fazer, de dados que você quer, digamos assim, procurar nessa nuvem de dados, você pode ir buscando pelas cores e aí navegando aí, vendo o que existe pelo nome e aí vendo como acessar, que dados que existem, qual vocabulário usa, né? Essas coisas. Então, as aplicações de dados interligados operam em cima desse grafo, desse mega grafo. Aqui nós temos um grafo de conjuntos de dados. Cada conjunto de dados desse tem vários e vários conceitos e triplas, né? Então, você vê que a quantidade é enorme e realmente precisa de softwares com vocabulários bem definidos para navegar isso aí automaticamente e extrair dados, senão você não consegue manualmente passar por isso tudo, principalmente porque dia após dia as coisas, novos dados aparecem, novos dados e novos conjuntos de dados, né? Então é muito difícil fazer isso manualmente, por isso o esforço de Linked Data para criar a web de dados. Então, quais são os benefícios, né, de usar RDF para dados interligados? As URIs podem ser usadas em uma escala global para se referir a qualquer coisa ou qualquer pessoa. Então, o fato de utilizar esse identificador global,
ele permite que a gente cresça essa web pelo mundo todo e não há conflitos entre os dados, porque cada um vai falar do seu dado no seu servidor web, né? Clientes, né, esses softwares podem começar por uma tripla e acabar explorando o espaço de dados inteiro, como desejado, dependendo se a exploração que ele deseja fazer é uma exploração ampla ou se é uma coisa mais direcionada. Você pode navegar por essa web de dados usando o HTTP, passando por diferentes servidores e pegando dados e conectando dados de diferentes fornecedores, né? Você pode, então, interligar dados de diferentes fontes, como eu acabei de falar. As triplas, elas podem ser mescladas, né, colocadas num grafo único, delimitando o escopo e misturando os termos de diferentes vocabulários. A gente vai mencionar um pouco, quando a gente vai falar de consumo de dados numa outra aula, técnicas que você pode usar para você fazer um crawling, né, que eles chamam, né, que é uma passada pela web de dados e coletar dados e colocar num servidor local, por exemplo, para você mexer num servidor local com dados que você coleta diariamente, por exemplo, você admite que esteja defasado, não é uma coisa real time, é defasado 24 horas. Então você coleta diariamente e coloca num servidor local para ter um desempenho melhor, por exemplo. Permite que você use muito ou pouca estrutura, como você quiser, né? Então é muito flexível, muito aberto e você combinando o RDF com outros padrões que eu mencionei brevemente, depois a gente retorna neles, que é o RDFS e o OWL, você pode colocar mais e mais estrutura em cima desses dados. O livro, os autores do livro trazem algumas questões que nem tudo no RDF foi bem feito segundo eles, né? Então, algumas das funcionalidades do RDF não foram amplamente adotadas e eles sugerem que se evite. Então, como é para evitar, eu nem entro nessa questão, eu nem sei usar muito essas partes. Então, uma delas é o RDF Reification, em que você, se não me engano, você reifica uma tripla para poder falar sobre ela, e isso é difícil de usar com Sparkle. E o RDF Collections and Containers também é difícil, é mais fácil que você use múltiplas triplas com o mesmo predicado. Para dar um exemplo, eu posso ter, por exemplo, um conceito de Vitor e lugares onde eu já trabalhei, ou escolas onde eu já estudei, cidades onde eu já morei. Então, ao invés de ter uma única tripla apontando para uma coleção e essa coleção ter vários itens, você pode ter várias triplas, né? Vitor já morou em Vitória, Espírito Santo. Vitor já morou em Trento, na Itália. Vitor já morou em Seattle, nos Estados Unidos. Então, você coloca múltiplas triplas com o mesmo sujeito e com mesmo predicado e vários objetos, e aquilo ali é processado de forma mais fácil. Mas existe uma forma de você fazer collections e containers em RDF. Se a ordem relativa dos itens é importante, talvez vale a pena usar, mas eles desaconselham. E outra coisa, você pode ter também nós em branco, que são nós sem URIs, e eles não podem ser referenciados do lado de fora daquele documento. Então, eles dizem que não é uma boa ideia, mas às vezes eles podem ser úteis para um processamento interno, para alguma coisa que você não precisa que aquele nó tenha uma URI para ser referenciado externamente, né? Mas os autores do livro, eles não indicam que você use, indicam que todos os nós que você for falar tenham uma URI. Bom, falei que ia falar do modelo de dados e depois ia explicar a parte de serialização, né? Então, repetindo, o RDF não é um formato de dados, é um modelo de dados para descrição de recursos como triplas. E aí, para publicar, disponibilizar, salvar num HD, retornar como resultado de uma consulta HTTP, você precisa serializá-lo. E aí, se você tem um conjunto de dados estático, você criou os arquivos lá e deixou no servidor de forma estática. E se você tem um conjunto de dados dinâmico, é porque você serializa sob demanda. Você vai puxar esses dados, por exemplo, de um banco de dados relacional, convertê-los em RDF e vai entregar para quem está pedindo num formato que você dá suporte, de preferência no formato que aquele agente de software pediu. Né? Então, você tem os formatos mais populares, como sendo o XML, o RDFA, esses dois são padrões da DA3C, o Turtle, o N-Triples e o JSON-LD, que também é uma proposta da DA3C. Então, exemplos aqui só para verem a diferença, o RDF XML, ele
é um padrão bastante usado, ele é bastante prolixo e difícil de processamento para humanos, porque tem muita abre tag, fecha tag, as coisas têm que estar entre aspas, igual, tag dentro de tag, às vezes a tag tem conteúdo, às vezes não tem, por exemplo, essa aqui não tem conteúdo, essa tem. Então não é muito legal de ler para quem é humano, mas para ferramentas é o mais fácil de processar. O processamento XML ele é o mais trivial para as ferramentas, né? Então, dependendo se você está entregando conteúdo para um software, talvez entregá-lo em XML possa ser melhor do que outros formatos, né? Então aqui, por exemplo, tem uma tag description que vai falar sobre o Dave Smith, que é uma outra pessoa da Big Links. E aí eu falo que aí o RDF tem uma forma de você dizer o tipo para ligar com vocabulários existentes, como eu falei, né? Então, nós ainda não chegamos no RDFS em que a gente cria nossos próprios tipos, mas no RDF você pode dizer que um determinado conceito é de um tipo, de um vocabulário que já existe. Então, o RDF type dele é fourth person, então Dave Smith é uma pessoa, e ele tem como fourth name, aqui nós definimos o prefixo fourth apontando para a URI base do fourth, então o fourth name dele é Dave Smith. Então o RDF XML funciona utilizando o XML como base para descrever as triplas, né? Então as triplas que tem aí é Dave Smith type person e Dave Smith name Dave Smith, né? São duas triplas que estão descritas aí. O RDFA permite que você embuta RDF em páginas HTML. Se é o que você precisa, você pode usar. Então você mistura a página, que é o perfil do Dave Smith, com informações de triplas, né? Então, por exemplo, essa página fala sobre... aqui estamos usando uma hash URI agora, ao invés daquela outra URI usada anteriormente. Fala dessa URI aqui, que é Big Links People Dave Smith, e dizendo que o RDF type dela é fourth person, e aqui temos uma informação dentro de um span, né, que é uma tag HTML para que você delimite um pedaço de texto, e esse pedaço de texto equivale a fourth name. Então aqui aquelas mesmas duas triplas são representadas e ao mesmo tempo você ganha uma página HTML para mostrar para consumo humano, né? O Turtle ele foi criado para que a gente possa ler melhor as triplas sem o XML. Então ele é texto simples, não usa XML, mas ele é menos estruturado para um computador. Assim, não que seja muito difícil achar um parser, né, que consiga ler Turtle, mas entre um que vai ler XML e um que lê Turtle, o XML vai ser mais eficiente, creio eu, né, porque o Turtle ele não foi feito para consumo de máquina, mas consumo humano. Então aqui a gente define aqueles prefixos, né, que são definidos também aqui no RDF XML na tag principal, né, que é o RDF. Aqui a gente define os prefixos com esse @prefix. E depois a gente usa as URIs, né, por exemplo, Big Links People Dave Smith, RDF type fourth person e fourth name Dave Smith. E aqui tem uma questão que você pode falar várias coisas do mesmo sujeito colocando um ponto e vírgula. Então aqui tem uma tripla, Dave Smith type person. Quando coloco ponto e vírgula, eu estou falando ainda sobre Dave Smith. Então, Dave Smith, name Dave Smith. Né? Então, eu posso repetir o predicado, repetir o sujeito e trocar o predicado e o objeto, e eu posso também repetir também o predicado se eu uso vírgula. Então, se eu quisesse dizer os lugares onde Dave Smith já morou, né? E aí eu uso um vocabulário qualquer e eu boto lá Dave Smith morou em Birmingham, vírgula, Liverpool, vírgula, Londres. Né? Então aí você pode, esses três objetos se referem ao mesmo sujeito e predicado, que é Dave Smith morou em. Então tem essa, não está exemplificado aí, mas tem essa forma também de fazer. E o Turtle é importante porque essa mesma sintaxe é usada no Sparkle, para as consultas. Né? Então quando a gente falar de Sparkle, a gente vai voltar nisso. E o N-Triples, ele é um subconjunto do Turtle em que você não define namespace e não usa atalhos, esses atalhos com ponto e vírgula que eu acabei de falar. Então você obrigatoriamente é mais redundante e gera arquivos maiores. Mas, por outro lado, cada linha é completa em si mesma.
Então, o passe, ele pode fazer o passe de uma linha por vez e você pode ir carregando um arquivo muito grande, pouco a pouco. Você não precisa carregar ele todo para você entender ele no todo, né? Então, o tamanho grande pode ser remediado com compressão, porque os algoritmos de compressão adoram quando tem texto repetido, né? Então, principalmente se eles estão muito próximos, né? Eu não entendo muito de compressão, mas imagino que sim. Então, esse se tornou o padrão, de fato, para trocar o que a gente chama de dumps de dados, né? Então, você tem, por exemplo, a DBpedia com um monte de dados sobre as diversas coisas que você tem numa enciclopédia, e você pode pegar o dump da DBpedia, você pode pegar, por exemplo, todos os dados da DBpedia num arquivo só, e aí instanciar a DBpedia no seu servidor local, atualizada de uma determinada data, né? Daquele dump. Então, para os dumps, o que mais se usa é fazer um arquivo texto em triples e compactar, por exemplo, com BZ2, que vai fazer uma compactação bem boa. E o JSON-LD, ele não tem no livro, o livro não traz esse padrão, então vou falar muito brevemente sobre ele. Tem uma recomendação do DA3C de julho de 2020, nesse link, para quem quiser saber mais. O que eu vou dizer é que o número de linguagem de programação com suporte JSON nativo está crescendo cada vez mais, então se torna uma coisa muito interessante você poder falar, representar dados em RDF usando o JSON, né? E aí tem uma coisa aqui com esse arroba que vai indicar qual é a URI que você está falando, então, para ser sincero, eu não sei nem muito bem explicar como é que isso é lido não, e vou deixar como exercício aí para quem quiser se informar mais sobre JSON-LD, para ver como que ele representa. Isso aí foi um exemplo tirado aqui do próprio site do JSON-LD. Fica também para mim como dever de casa para uma futura aula, futuro conjunto de slides dessa aula, de eu tentar representar JSON-LD, o mesmo exemplo do Dave Smith dos outros slides, né? Bom, então, falei que a gente tem que formar essa web de dados, muito legal, linkando para outras coisas. Como é que a gente faz isso, né? Então, nos nossos modelos RDF, de maneira geral, o sujeito tem que ser algo que pertence a nós, né? Então, a gente vai retomar isso quando a gente vai falar de boas práticas de design, mas a gente não deveria usar como sujeito uma URI de um servidor que não é nosso. Então, eu sendo da Big Links, eu não posso chegar lá e usar DBpedia Birmingham como sujeito, né? DBpedia Birmingham é da DBpedia, então só quem vai falar de DBpedia Birmingham como sujeito é a DBpedia. Eu só vou falar das URIs que tem biglinks.co.k como parte da URI, que são as que estão no meu servidor. Então, a gente vai fazer essa restrição aí, porém, o predicado e o objeto podem ser externos. E o que significa isso? O predicado externo significa que eu estou reutilizando vocabulários existentes, que é aquela coisa que eu parei aqui 30 minutos falando no mesmo slide, que é você conseguir colocar dados que aplicativos que conhecem aquele vocabulário vão entender, né? Então você pode fazer isso diretamente ou você pode fazer indiretamente, criando seu vocabulário, mas utilizando o que a gente chama de link de identidade para dizer que o seu vocabulário é o mesmo ou é parecido com um outro, né? E o objeto externo a gente vai fazer para construir esse espaço de dados global, que é aquela Load Cloud que eu mostrei para vocês, né? Então aqui eu gostaria de falar um pouco mais sobre esses três tipos de link, né? Links de relacionamento, de identidade e de vocabulário. Então, de relacionamento permite se referir a outros recursos no mesmo conjunto de dados ou em outros, né? Aqui a gente está focando nos recursos que eu associo a outros conjuntos de dados. Então aqui, por exemplo, Dave Smith, além de ser tipo pessoa e nome Dave Smith, eu coloquei que ele é based near esse local aqui e based near esse outro local aqui. Note que o segundo local usa uma URI que permite que eu identifique o que é Birmingham. Esse aqui não tem como saber só olhando, mas se eu referenciar isso aqui, eu posso pedir o nome, possivelmente vai ter um Fourth Name, ou então um RDFS Label, ou um RDFS Description, que são outros vocabulários que eu já conheço, que vocês vão conhecer ao longo dessas aulas. E aí eu posso pedir qual é o RDFS Label desse cara aqui, e possivelmente ele vai me dizer que é Birmingham, né? Porque
Eu estou imaginando que based near é uma informação única, só que ele está fazendo o quê? Descentralizando. Se a DBpedia cair, eu pego do GeoNames. Se o GeoNames cair, eu pego da DBpedia, né? Então, se o meu agente de software vai lá na GeoNames, pega isso aqui é de um tipo que ele não conhece, ele pega o próximo e, de repente, isso aqui é de um tipo que ele conhece, de um vocabulário que ele conhece. Então, isso é que dá essa riqueza aí de você conectar com vários recursos e permitir que os agentes de software consigam tirar informações disso aí, né? E aí um tópico de interesse dele é Wildlife Photography, né? E ele conhece esse David Attenborough, difícil, hein? Então, você tem vários links aqui que são links externos, né? Com outros conjuntos de dados que definiram RIs para outros conceitos do mundo real, como cidades, tópicos, né? Que são conceitos que podem ser abstratos também, e pessoas que, por acaso, tenham páginas na DBpedia, né? Depois a gente vai ver que, na verdade, a DBpedia é baseada na Wikipedia, tá? Só que eu estou falando enciclopédia genérica aqui, mas vamos adiantar. E os links de identidade é para você dizer quando um conceito é a mesma coisa que outro conceito, né? Então, por exemplo, eu posso ter o site pessoal do Dave Smith, nesse endereço aqui, ele tem um hash me, que é uma URI que ele usa para definir ele mesmo, e esse cara aqui é same as o Dave Smith da Big Links. Então, imagina, por exemplo, o GeoNames, né? Que se tivesse que ao definir os diferentes locais do mundo, ter que verificar em outros datasets se esses locais já existem. Então, ao invés disso, e mantendo aquela coisa que eu só falo das minhas URIs, o GeoNames, estou falando imagina GeoNames, que na verdade eu só falei do GeoNames aqui, né? Esse aqui é um dataset com localizações do mundo inteiro. Então, todas as cidades do mundo estão aqui. Todas as cidades do mundo estão no DBpedia também. Mas cada um vai falar do seu e lá no GeoNames ele vai poder dizer que essa URI aqui same as Birmingham. E lá na DBpedia ela vai poder dizer que essa URI aqui same as 33333125 no GeoNames. Então você, dos dois lados, conectam, ó, nós estamos falando da mesma coisa, só que eu aqui na DBpedia vou falar algumas coisas de Birmingham, lá no GeoNames eles vão falar outras coisas desse mesmo conceito Birmingham usando uma outra URI. E o que isso permite? Permite representar opiniões diferentes, manter uma certa rastreabilidade, tipo, de onde você tirou aquele conceito, né? Por exemplo, Wildlife Photography, você tirou isso da onde? Conforme definido na DBpedia, né? E evitar aquela coisa do ponto central de falha, né? Então aqui vai uma questão que é ligada a essa coisa de representar opiniões diferentes, é que quando a gente for falar do OWL, a semântica do OWL é tratar cada tripla RDF como fatos, né? Mas quando a gente está fazendo software que vai processar esses dados, claramente a gente vai processar dados tratando eles como claims, né? Como fulano disse, né? Segundo a DBpedia, Birmingham tem tanto de população. Segundo o GeoNames, Birmingham tem tanto de população. Se é que isso é uma informação que tem nesses lugares, estou chutando. Então, você vai precisar... isso é uma das dificuldades, né? Que quando você fala do sonho da web semântica, isso é uma dificuldade, né? Divergências, opiniões que não têm base na realidade, simplesmente mentiras que as pessoas podem colocar em dados. Não vamos entrar nisso agora, não. Mas é uma ressalva que eu estou fazendo aqui, só para que vocês não achem que só porque você extraiu um dado de algum lugar, aquilo ali é a mais pura verdade. Aquilo ali é o fato de acordo com DBpedia, né? Então tem que ter sempre isso em mente. E os links de vocabulário, quando você publica os dados, a gente deve integrar com diferentes conjuntos de dados e também a questão das representações de vocabulário, né? Que você pode ter duas abordagens, né? Reutilizar termos de vocabulário existentes ou fazendo o seu dado ser o mais autodescritível possível, né? Então você pode ter também alguma coisa entre os dois, criar seu próprio vocabulário. Seu vocabulário tem uma descrição, uma documentação bastante ampla, e você vai tentar fazer com que as pessoas aprendam seu vocabulário para ensinar para os softwares, né? Então passem que o seu vocabulário seja mais um vocabulário que os softwares que estão aí entendam. Então isso pode ser quando não existe um vocabulário para falar daquilo que você quer falar, ou para falar
direito, de repente você tem um vocabulário lá que fala, mas você não acha que ele fala direito, é incompleto. Tem o que a gente chama de compromisso ontológico, né, que é as coisas que ele diz existir naquele vocabulário não são as coisas que você quer dizer que existem. Então, você tem que ficar pesando essa coisa de você usar um vocabulário mais famoso, mas que de repente está defasado, tipo FOF, ou não fala direito do assunto que você quer falar, é incompleto. Então, isso você vai precisar fazer esse peso, porque se você falar, não vou usar vocabulário nenhum, vou usar só o meu próprio vocabulário, você vai ter que fazer uma campanha para que todo mundo entenda o seu vocabulário. E aí, se você não for uma organização muito grande, vai ser talvez difícil fazer com que as pessoas adotem o seu vocabulário, né? Então, existe uma abordagem que o livro traz, que chama Siga o Seu Nariz, que é Follow Your Nose, que é você referenciar aquilo para ter mais conhecimento. Então, você poderia, a partir de vocabulário, referenciá-lo e ver se, por exemplo, eu não conheço esse vocabulário que está aqui, mas eu vou referenciá-lo para ver se tem um CMS com alguma coisa que eu conheço. Isso aqui eu não sei que vocabulário, que termo é esse aqui, mas é CMS FOF Knows, e eu conheço FOF. Então, isso também pode acabar resolvendo a coisa, né? Então, quando você cria seu próprio vocabulário, também é bom você linkar ele com esses links de vocabulário a outros vocabulários já existentes, né? Muito importante. Então, aqui, por exemplo, o Big Links pode ter definido uma classe que é em empresas pequenas e médias. Então, aqui nós estamos já falando de RDFS, tá? Estamos trazendo um pouco de RDFS aqui o RDFS, RDF Schema, né? E trazendo inclusive um pouco de OWL, porque o CMS vem do OWL, então a gente vai fazer essa mistura aí, mas depois a gente volta nessas questões, tá? Então ele define o conceito de pequena e média empresa, que é uma classe, aqui está o RDFS label dela, que é tipo um nome, né? Uma etiqueta que tem para seres humanos lerem. E ela é subclasse de company, segundo o DBpedia, ela é subclasse de business, segundo a Umbel, e é subclasse disso aqui, segundo a OpenSeek, e é subclasse disso aqui, segundo a Freebase. Então, pegou 4 vocabulários existentes e está dizendo que uma pequena média empresa, no meu vocabulário, ela é uma empresa. Se um agente de software chega aqui e ele conhece o vocabulário da DBpedia, vai entender que é um tipo de empresa. Se ele conhece o vocabulário da Umbel, mesma coisa. Se ele conhece o vocabulário do OpenSeek, mesma coisa. Então, você faz esses links de vocabulário para, quando você define o seu próprio vocabulário, você tenha como ajudar esses agentes de software a entender o seu vocabulário. Então, a gente chega, enfim, assim, num fluxo de trabalho para o publicador de dados, né, que é procurar os vocabulários existentes, ver quais são os termos que são amplamente utilizados. Então, por exemplo, como é que eu faço isso? Vai num vocabulário conhecido como DBpedia, um dataset conhecido como DBpedia. Que vocabulários, além do próprio vocabulário da DBpedia, ele linka? Então, o DBpedia vai linkar com outros vocabulários, né? Quando vai criar lá um conceito lá dentro, mas vai dizer que esse conceito é CMS, OpenSeek isso, Umbel aquilo, etc, etc. Então, um grande dataset usa um outro vocabulário, aquilo ali é um indício de que aquele vocabulário é amplamente adotado. Você pode fazer essa análise com vários grandes conjuntos de dados, né? Para os termos que você não encontrar, você pode definir vocabulário proprietário e ligar com esses vocabulary links, por exemplo, usando o CMS, que eu falei, tem também equivalent class, equivalent property, para classes equivalentes e predicados equivalentes. O RDFS tem subclass e subproperty, então, novamente, para classe e para predicados. Então, classe seria person, predicado knows, né? Subclasse de person, subclasse de knows. E o CMS, ele é mais usado para instâncias, né? Então, dizer que o Dave Smith aqui é o mesmo que Dave Smith lá, que Birmingham aqui é o mesmo que Birmingham lá. Você vai usar mais para os recursos, enquanto que class e property você vai usar mais para os esquemas. Dizer que professor é subclass of person, e works with a subproperty of knows, né? Que é aquele exemplo que eu usei antes do Vitor, trabalha com João Paulo, então ele conhece João Paulo. E tem esses SCOS também, que é bastante usado, que é o Simple Knowledge Organization System, que tem Broad Match e Narrow Match, que vão também permitir você fazer, isso aqui é igual isso, só que mais amplo, isso aqui é igual isso, só que mais específico, né?
Então aí resta saber se é mais usado para conceitos, mais usado para classes. Eu confesso que eu não conheço muito bem o SCOS, mas é só procurar saber que tem a documentação, né? Resumindo os princípios, né? A web de dados é como a web de documentos construída em padrões, né? A web de documentos também tem padrões, HTML, HTTP, usa-se muito CSS, JavaScript, chegam-se a padrões de fato, né? Ou padrões definidos pela DATC ou padrões de fato, né? Usar JavaScript para scripts é um padrão de fato. E existe a definição do ECMAScript lá também, né? Estruturados, interligados, então esses dados estruturados e interligados formam um espaço de dados global. E a gente deve usar dados interligados ao invés de outros formatos proprietários, porque o modelo de dados é unificado, triplas, e é projetado para compartilhamento global de dados. O mecanismo de acesso padronizado HTTP, que é universal, a descoberta é baseada em hiperlinks, URIs, novas fontes de dados podem ser descobertas em tempo de execução, e os dados são autodescritivos, ou seja, vocabulários compartilhados permitem que os agentes de software consigam entender semanticamente os dados, porque eles conhecem os vocabulários que estão sendo usados, diretamente ou indiretamente por meio dos vocabulary links, né? Então, nesse sentido, os dados podem ser self-descriptive se for usado direitinho os vocabulários conhecidos aí pelos softwares, né? E aí o Tim Berners-Lee ele propõe um esquema 5 estrelas para publicadores de dados. Se você colocar seus dados na web em qualquer formato, mas licença aberta, ele vai te dar 1 estrelinha, Tim Berners-Lee. Se o dado está disponível, licença aberta, e ainda está em um formato legível por máquina, né? Não está fechadão, sei lá, no PDF, de repente não é muito legível, aí você bota lá no CSV, ou então bota num, sei lá, você vai ganhar 2 estrelinhas. Se você usar um formato não proprietário, eu acho que o CSV já entra como não proprietário, né? Aí você vai ganhar 3 estrelinhas. Se você, além disso tudo, usar um padrão aberto do W3C, para as pessoas poderem linkar com o seu vocabulário, você ganha 4 estrelinhas. E 5 estrelas é aquela que também tem links do seu vocabulário para outros dados, outros conjuntos de dados na web de dados. Aí o seu dado vai ser 5 estrelas, de acordo com Tim Berners-Lee. Bom, falamos bastante, essa aula já está até bem longa, porém eu gostaria de fechar com uma rápida apanhada do que é a web de dados e, na verdade, como ela foi construída, né? Então, essa web de dados ele é um grafo gigante, global, com bilhões de triplas RDF. Então, tem muitas fontes de dados diferentes, tópicos diferentes, todo tipo de tópico, e é como se fosse uma camada adicional à web de documentos, né, que é bastante interconectada com ela, porque muitas vezes você tem documentos que descrevem os dados e coisas assim, então, e compartilha as mesmas propriedades, como a gente já viu, né, na questão dos princípios, né, genérico, qualquer tipo de dado pode ser publicado, qualquer um pode publicar, pode representar contradições e discordâncias, então um tipo de dado pode dizer A e o outro pode dizer B. Entidades são conectadas, permitindo que aplicativos descubram novos dados, como a gente também pode navegar de link em link e descobrir novas páginas na web. Os publicadores de dados não são restritos nas suas escolhas de vocabulário, então são abertos com qual vocabulário vai ser utilizado. E os dados são autodescritíveis dentro dessa questão de ser utilizados, vocabulários conhecidos, né? E dereferenciáveis em cima do padrão HTTP. Como é que surgiu isso? As origens é a comunidade de pesquisa da web semântica, né? Em particular, o projeto do W3C Linking Open Data. Desde 2007, esse projeto ele estabeleceu como objetivos identificar conjuntos de dados abertos na internet e convertê-los para RDF e publicá-los, né? Criar os primeiros conjuntos de dados. Então, em 2007, eles acharam lá, criaram o projeto DBpedia, que eu vou falar depois, mas ele contém a informação estruturada da Wikipedia, GeoNames com dados geográficos, dados de músicas, o FOLF e outras coisas que eu não vou entrar em detalhes. Vocês podem ir lá no LogCloud, procurar esses caras e clicar neles para poder saber. A sala já está grande, vou agilizar aqui. Em 2008 foram colocadas mais coisas, em 2009 isso foi crescendo,
Em 2011 já estava bem grandinho, dividido por cores os diferentes assuntos. E em 2011 nós temos essas estatísticas que vêm do livro, né? Talvez o site lá, o lodcloud.net, tenha essas estatísticas em algum lugar. Eu só não me atualizei, então peço desculpas aí por conta da correria, não deu para fazer uma atualização nesse sentido, mas tá aí uma ideia de quantas triplas e links para fora existem dentro desses datasets. No total, 295 datasets em 2011 com 31 bilhões 634 milhões 213.770 triplas. E hoje, compara, ele estava assim em 2011 com essas estatísticas, hoje ele está assim. Então, entrem lá em lodcloud.net, como já falamos, e explorem para saber mais sobre os diferentes tipos de dados que tem disponíveis. Aqui eu vou dar uma passada por alguns, que inclusive alguns podem ser que estejam defasados, não estão mais funcionando, mas só para dar uma ideia do tipo de dado que foi criado ao longo da criação dessa web de dados. Então, alguns desses datasets, eles ainda existem, alguns pode ser que tenham sido descontinuados, não tenham sido mantidos por falta de dinheiro, etc., né? Falta de interesse, não sei. Então, peço desculpa para os links que retornarem 404 ou algum outro tipo de erro, porque o servidor não responde, mas só para dar um panorama que é o mesmo panorama que tem no livro, tá? Mesmo que o livro vai trazer, só que um pouco mais resumido. Então, esses dados que cruzam domínios, né, transversais, eles foram uma das primeiras categorias, né? Então, o DBpedia foi um esforço comunitário para extrair a informação estruturada da Wikipedia e transformar em RDF. Então, a Wikipedia tem um monte de infoboxes, né? Do lado direito, quando você abre uma página, você tem informações. Você abre a página de Birmingham, você tem informações sobre Birmingham do lado direito ali. Então, a página de Birmingham virou o conceito DBpedia de Birmingham. E aqui tem page, que vai ter, na verdade, resumindo Birmingham, mas quando você quer falar do conceito, ele é /resource/Birmingham. Depois, é importante dizer, e você vai poder encontrar esse cara na LodCloud lá agora, que foi criada a Wikidata, que é da própria Wikipedia, tá? Então, o DBpedia foi um esforço externo a partir desse grupo aí que criou um outro dataset externo do DBpedia que extrai informações do DBpedia usando técnicas de extração de texto mesmo. Mas existe também o esforço da própria Wikipedia, que chama Wikidata, que vocês podem também investigar. Então, os dados que são transversais, eles ajudam a conectar outros datasets, né? Qualquer dataset que fale de um local, pode conectar no DBpedia, que fala de uma linguagem de programação, que fale de um interesse, tipo Wildlife Photography, tem um conceito. Então, é um conceito de enciclopédia, né? E aí você pode ajudar a conectar os diversos datasets numa rede global. Tanto que, se você olhar no crescimento, né, voltar nos slides aí, olhar o crescimento da rede de LOD, você vai ver que a DBpedia é sempre muito central. Um outro que esse eu acho que eu não consegui acessar é o Freebase, que foi criado como uma base curada pela comunidade, para pessoas, lugares e coisas conhecidos, que é editável, licença aberta, contribuições de usuário, importando dados de Wikipedia, geonames e ligada a DBpedia. Dados geográficos, você tem o GeoNames, licença aberta com 8 milhões de localizações, né, na época que o livro foi lançado, e o Linked Geodata, que são os dados do OpenStreetMap, do projeto OpenStreetMap, que é uma versão aberta aí de um mapa, né, tipo alternativa ao Google Maps ou Apple Maps ou da Microsoft. Você tem o OpenStreetMap. Então tem 350 milhões de spatial features. Os dois linkam com a DBpedia também. Dados de mídia, então você tem as ontologias da BBC, porque a BBC tem muitos programas de TV, fala de música, vida selvagem, com os documentários, comida, esportes, política. Então, os assuntos que os programas da BBC falam, tem ontologias que descrevem eles. A BBC também criou a ontologia da Copa do Mundo 2010, para poder organizar os dados da Copa do Mundo. O New York Times tem o seu site de dados, a Reuters ou Reuters, não sei como é que fala, tem esse OpenCalais. E o Music Brains é uma base de dados de música, né? Que tem lá uma série de artistas, bandas, as suas gravações, os álbuns publicados
e tem uma série de informações abertas sobre música. Dados governamentais é aquela coisa para prover transparência, participação da sociedade, isso está cada vez mais demandado e os governos do mundo inteiro estão indo nessa direção. Aqui tem alguns sites de alguns países do mundo, do Brasil, dados.gov.br, se não mudou, e tem um interest group na W3C para e-government, caso vocês tenham um interesse particular nisso. Bibliotecas e outras questões relacionadas à educação. Você tem, por exemplo, a Biblioteca do Congresso Americano, que tem um catálogo enorme, a Biblioteca Nacional Alemã de Economia, o catálogo da Suécia, e você tem essa The Open Library, que eu não verifiquei se ainda existe, conectada a um outro ProductDB também, que é para ser uma base de dados de produtos de maneira geral, e livros eles podem ser vendidos como produtos, então conecta com ela, né? Ainda na parte de educação, você tem artigos científicos, né? Então você tem a DBLP, que é uma base de dados focada mais em computação, se eu não me engano, e aí eu não sei se eles ainda estão nesse servidor, mas eu acho que eles têm os dados dos artigos dos pesquisadores em computação todos também em formato RDF. Você tem o RKB Explorer, você tem o Dog Food Corpus, que é assim, o pessoal da Semantic Web Conference falou, por que os nossos próprios dados não estão em formato RDF, né? Porque existe essa expressão em inglês, eat your own dog food, coma a sua própria ração de cachorro. Se a gente fala da Web Semantic, fala que tem que fazer isso, vamos fazer isso para os nossos dados, né? Então eles foram lá e criaram, e você tem um grupo também para falar dessa questão de Library Linked Data lá no W3C. Ciências da vida tem vários, Bio2RDF, The Gene Ontology, Drug Data, tem coisas de genoma, de biologia, de química, de farmácia, medicina, tem várias coisas sobre doenças, tem muita coisa mesmo. Explorem essa parte de Life Sciences lá na Lot Cloud, tem bastante coisa. Na parte de comércio, né, tem um RDF Book Mashup, que foi parte de um livro sobre RDF, que eles fizeram um mashup de dados integrando Amazon, Google e Yahoo, não sei se ainda está funcionando. Good Relations é um vocabulário que chegou a ser usado pelo Google, Yahoo, Best Buy, Sears, Kmart, não sei se ainda é usado, que eu vou falar no final de uma outra iniciativa que o Google e Yahoo participam mais recentemente, que deve estar ganhando mais tração. E o ProductDB, que o objetivo é ser dados abertos sobre produtos, qualquer que seja o produto, né? Uma página para cada produto do mundo interligado. Então, é um objetivo bastante ousado. Conteúdo de usuários, você tem algumas coisas do Flickr, né, que não sei se ainda existe, mas como se fosse um Instagram da vida, né, de fotos, e os dados que as pessoas colocam das fotos estarem disponíveis como RDF, o review para você ver avaliações feitas por usuários, né, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, e você escrever qualquer coisa sobre qualquer coisa. Favi, que você anota conteúdo web com URIs, né, que é tipo você fazer um favorites, só que anotando com URIs semânticas, de vocabulários, né. Tem esse Semantic Media Wiki, que anota páginas com RDF, que é um software que algumas wikis estão usando para poder fazer isso. Tem o Open Graph Protocol, que não é tão aberto assim, mas que é uma coisa que o Facebook e o MDB estavam usando, por exemplo. Tem o CMS Drupal, que a versão 7 permite a descrição de entidades em RDFA. Eu não sei se existe uma iniciativa parecida do WordPress. Bom, essa é a iniciativa que eu estava falando, né, do esquema que a Microsoft, o Google, o Yahoo entraram, que é o schema.org, que é uma forma de construir um esquema, um vocabulário, eu acho que sobre qualquer coisa, para ser usado pelos sites ao redor do mundo, né, para tentar unificar essa coisa dos vocabulários em torno de uma única fonte construída pela comunidade. Então, founded by Google, Microsoft, Yahoo e Yandex. Então, fundada por eles, o esquema.org e os vocabulários são desenvolvidos por uma comunidade aberta, um processo de comunidade aberta, usando uma lista de e-mail, que está aqui, e um GitHub, que tem o link aí também. Se vocês forem schema.org, vocês vão ver mais informações, né? Os dados interligados começaram, então, na academia, né, entusiastas dessa ideia, mas cada vez mais os
as empresas e os governos estão interessados nesse tipo de coisa, né? Como vocês podem ver, o esquema.org, fundado aí pelas grandes, né? Google, Microsoft, Yahoo e tal, né? Yandex, eu vou confessar que não conheço. Mas, então, você vê cada vez mais esse interesse em você ter os dados descritos de forma semântica e aí poder fazer mais com isso, né? Interligar mais dados e processar mais dados e você tentar chegar numa solução para aquela inundação de dados, que foi o que motivou tudo lá no começo, né? Então, usando o modelo de dados do RDF e os princípios de Linked Data são uma forma da gente fazer isso. E nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre o design disso, para publicar dados e consumir dados e outras tecnologias associadas até chegar a usar na prática mesmo junto dos nossos sistemas de informação web que nós desenvolvemos na parte anterior desse curso, né, para quem estiver fazendo o curso. Tá? Então eu fico por aqui e deixo vocês com as palavras dos poetas. Não vou desistir nem desanimar. Tchau!